E por que a gente só fala tanto de Bolsonaro? Qual que é o peso do 8 de janeiro nisso? Não tivesse ocorrido o que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, insuflado por um discurso de contestação das urnas, de contestação de instituições como o Supremo Tribunal Federal, Yuri, aguarde um pouquinho, incentiva... Aguarde um pouquinho, que vai cair a máscara. A CPI vai acontecer. Por que não queriam fazer uma CPI? Por que esse governo quis colocar sigilo em 5 anos de imagens? Qual que é a sua hipótese? Espere. Vai acontecer. Nossa, o que aconteceu? Quem foram as pessoas que foram avisadas do que ia acontecer e não tomaram as providências? Acho que a máscara vai cair. Você é um jornalista experiente e eu tenho certeza que você sabe que estavam distribuindo milhões e milhões de verbas para tirar a assinatura de CPI, não era à toa. Isso estava correto. Mas peraí, ministro, teve um acampamento. Isso aí estava voz corrente. Vocês são jornalistas competentes, quem estava denunciando isso não era eu. Mas, senador, tem uma questão. É um fato, o governo não queria a CPI e só mudou de posição depois que a CNN, inclusive, revelou as imagens ali do ex-ministro Gonçalves Dias. Acho que isso está claro. Mas há um ponto. As pessoas cometeram o que cometeram no dia 8 de janeiro, insufladas por discursos de lideranças políticas, financiadas por pessoas com poder aquisitivo, e essas pessoas têm muito mais responsabilidade que qualquer autoridade que tenha cometido. O que aconteceu dia 8 de janeiro foi incompetência das pessoas que estavam à frente das forças de segurança, tanto da Justiça Federal quanto das forças de Estado. Eu trabalhei 1 ano e meio no Palácio do Planalto. Aquele Palácio Planalto não se invade se não tiver conivência de quem o protege. Lá tem quase 1.000 homens, tinha 18 no dia lá. O secretário de Segurança Pública do DF era o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que deveria então, que foi incompetente na sua visão. Estava de férias. Ele estava de férias. Eu não estou dizendo que tem inocentes, não. Eu estou dizendo que um ministro da Justiça, o comandante do GSI, que são comandantes das forças, e tem um palácio do Planalto. Tem 1.000 homens e tem 18 para proteger o palácio. Isso não tem cabimento, gente. Tá, mas a gente tinha um acampamento golpista que estava lá 60 dias na frente do Exército, que não foi, estava lá. Houve uma mobilização que foi feita, as pessoas entraram na sede dos 3 poderes, quebraram tudo, insufladas por lideranças bolsonaristas. Há um excesso de vídeos. Essas pessoas entraram, Malu. Vamos ver por que deixaram essas pessoas entrar. Mas o senhor acha que vai recontar essa história? Vai poder esclarecer isso. Que as pessoas entraram lá por outra motivação que não foi insufladas pelos bolsonaristas? O senhor acha que o PT tem condição de empurrar todo aquele povo? Mas eu acho que permitir que se invadam e que se deixe quebrar o patrimônio público, isso aí aconteceu. Em relação a isso, ministro, o discurso agora do governo é que os servidores do GSI estariam ainda muito próximos e muito ligados ao general Heleno. Como o senhor rebate esse... É igual você dizer que o arcabouço fiscal foi feito por bolsonaristas. Você acha que não tinha pessoas que estavam no Palácio ou no Ministério da Fazenda que estavam no governo Bolsonaro? Foi trocado todo 100%? Pelo amor de Deus. Gente, não foi trocar... O GSI não começou a fazer as mudanças, não foi em 8 dias. Foram em 2 meses e 8 dias. O nome desse general devia ser 2 meses e 8 dias. Não só isso. Pelo amor de Deus. Porque o senhor disse que está falando da transição. A transição que foi feita pelo Temer ali. O Temer não, o Geraldo Alckmin. Em relação à economia, senador, o que seria tão diferente caso Bolsonaro tivesse sido reeleito do que está sendo feito? Pelo seguinte, os 600 do Bolsa Família foram instituídos a título emergencial ainda com Paulo Guedes. Salário mínimo, Bolsonaro, no final, muito cobrado na campanha, também se comprometeu a fazer. A PEC, aprovada no ano passado, abriu os gastos, acabou com o teto de gastos. No que seria muito diferente se caso Bolsonaro tivesse sido reeleito? Muito diferente. Nós não estaremos com a inflação do jeito que está hoje, nós não estaremos com a taxa de juros do jeito que está hoje. Por que não estaria com a taxa de juros se ela estava exatamente onde está hoje? Grande responsável por o dólar estar R$1 a mais é o custo Lula. Das declarações irresponsáveis do presidente, dos seus ministros, do seu partido político. Mas o dólar não está muito diferente do que estava no final do ano. Não, mas era para estar muito mais baixo. Por quê? Por obra divina? Não, obra divina não. Nós tínhamos uma política responsável, nós não teríamos um governo que só pensa em gastar.
Eu falei, os gastos são absolutamente os mesmos. Não, o governo só pensa em gastar. A primeira atitude desse governo é tentar aumentar o teto de gasto, aumentar os estatais. Senador, é igual, eu fico imaginando, Vera, você tem um programa maravilhoso. Não, eu estou falando você tem um programa, só fazer um parâmetro aqui. Você já pensou isso aqui com 37 jornalistas? É mais ou menos esse governo. Isso aqui esse programa não ia ser mais roda viva, ia ser roda presa. Não, senador. Porque não dá para controlar, você não sabia nem o nome do jornalista. Não dá para se controlar um governo. O senhor pediu para falar de economia e da vida das pessoas. Eu estou trazendo que o Bolsa Família, salário mínimo e implosão do teto de gastos são heranças do governo anterior. O que seria diferente nesses 3 assuntos? Nós tínhamos buscar um enxugamento da nossa máquina. Nós não teríamos 37 ministérios. Nós não teríamos agora iríamos focar apenas em mudar a lei de estatais para botar sindicalista na frente de estatais. Veja o que comparar o que nós fizemos no último governo. Veja o prejuízo que nós saímos de 30 bilhões nas nossas estatais para um lucro de 180 bilhões. Era a hora de nós recebermos os louros, tirar os frutos. O mundo inteiro ia estar muito dependente do nosso país no que diz respeito à energia e o nosso agronegócio. E hoje se faz ao contrário. Nós temos olha que loucura, nós temos um dirigente da Apex que vai para a China para falar mal do agronegócio brasileiro. Olha que loucura. Um presidente que comete o erro de ir para a China para fazer um alinhamento com Rússia. Alinhamento com Rússia que o Bolsonaro também fez. Ele não, o Putin na véspera do início da guerra. Nós precisávamos do defensivos naquela época da Rússia, mas nós não entrarmos em falar... Você já viu Ministro, o Bolsonaro falou que... O Bolsonaro Você já viu o Putin falar mal do dólar? O Xi Jinping falar mal do dólar? Não. Aí o Lula vai falar mal do dólar. Como se nós vamos fazer o quê? Vamos trocar as mercadorias do nosso país por escambo. Vamos trocar o arroz por petróleo, vamos trocar o arroz por... Você sabe que não é disso. Essa ideia da moeda comum já era uma ideia do Paulo Guedes. Era a mesma ideia. Não. Exatamente falar mal contra o dólar, a mesma ideia, moeda comum. O dólar, não é mudança de dólar que nós vamos melhorar a nossa economia. É vendendo melhor os nossos produtos, pensando em tornar o nosso país mais competitivo, como nós fizemos no último governo, e que esse governo só pensa em fazer o contrário. Senador, o senhor falou de política externa, então, para fazer... E aí é inevitável fazer a comparação. O governo atual tem aproveitado todo o desgaste que o governo anterior teve na comunidade internacional e está tentando tirar proveitos. Acaba fazendo declarações equivocadas e está pagando preço por isso. Mas é inegável que existe uma boa vontade da comunidade internacional maior com Lula do que com Bolsonaro. Foi um erro a política externa de Bolsonaro? Nós só vamos saber disso, Yuri, na hora que a nossa balança comercial melhorar. Que as empresas, que o nosso país receber os investimentos que o nosso país precisa para se desenvolver e tornar o nosso Brasil mais competitivo. Por exemplo, o senhor mencionou energias renováveis. Fundo Amazônia foi reativado. Eu vou lembrar aqui, qual foi o primeiro ato internacional do presidente Lula? Tentar criar um estelionato eleitoral na Argentina. Saiu daqui e eu acompanhei na transição, que ele já estava, nós temos que fazer um gesto com a Argentina, porque lá nós temos o Fernandes, que é candidato. Nem mais vai ser candidato. Para você ver, as pessoas não são tão tolas assim, de um presidente de um país que precisa de uma infraestrutura enorme como é o Brasil, e saiu um presidente daqui para fazer como primeira obra um gasoduto na Argentina, gente. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Que deu errado. Olha, o Fernandes é o Lula de amanhã. Mas a questão, por exemplo, da política ambiental, que teve a reativação do Fundo Amazônia e ampliação de países que vão contribuir. Você viu o resultado do desmatamento da Amazônia nos últimos 3 meses? Sim, continua alto, mas... Continua alto? Não, triplicou. Continuar alto é uma coisa, triplicou. Senador, inegavelmente há uma boa vontade externa de outros países que queriam retomar relações com o Brasil. O nosso país estava indo para a OCDE e nós estamos dando marcha ré agora nisso, que é o que poderia fazer um diferencial para o Brasil, seria isso. Mas agora, fazer com a Argentina, com Venezuela e com Cuba, me perdoe. Não, mas nos discursos... E aí vai fazer a bobagem de entrar numa guerra... Tá, senadora, é isso eu vejo. Vai entrar numa bobagem, entrar numa guerra que vai nos prejudicar. Sair um presidente da Apex que vai falar do agronegócio. Pelo amor de Deus. Mas sobre essa questão ainda, esse posicionamento que o presidente Lula fez agora, sinalizando muito positivamente a China, mas agora na viagem a Portugal já recuou um pouco em relação à guerra, algumas declarações que ele tinha feito, igualando Ucrânia e Rússia, agora já recuou um pouco.
O presidente Lula tem falado muito em formar um grupo pela paz, etc. O senhor acredita que ele é capaz e que esse seria o papel do Brasil nesse conflito? Ele não controlou nem o Palácio do Planalto para invadir, agora vai ensinar o mundo, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos hoje... Sabe por que eu estou me sentindo aqui no país? Eu já falei isso numa entrevista, com um excelente piloto de 737, Super 200 da VASP, e que agora tem um A380, que está aí com tanque cheio, motores muito potentes, mas ele desligou o GPS. Ele pode até saber onde é que vai chegar, mas sem GPS não chega. Nós estamos sem comando, é um país que não iniciou o seu governo. Qual que seria o caminho da política externa, então, para o presidente Lula nesse governo, se não buscar o que é melhor para o país, não o que é melhor para o Fernandes se eleger na Argentina. Mas o que é melhor, então? Fortalecer a nossa balança comercial, tornar o nosso agronegócio, que é o nosso grande vetor, como um fator de exemplo para o país, para o mundo, que o mundo hoje está dependente, vender o nosso potencial energético. Isso é que nós temos que fazer, independente se o presidente Lula age como uma biruta de aeroporto. Boa noite, senador. O senhor está falando aí numa grande lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria esclarecer um ponto que já foi perguntado ao senhor, mas é importante perguntar de novo. Em 2017, o senhor manifestou uma opinião muito contrária e muito crítica ao presidente Bolsonaro. O senhor falou que ele tinha características fascistas, preconceituosas. Ao mesmo tempo, fez grandes elogios ao presidente Lula. O senhor já conhecia o Bolsonaro em 2017, o senhor foi colega dele por 20 anos ali na Câmara. Quais eram essas características que levaram o senhor a fazer essa opinião sobre ele e o que mudou nesse período também para o senhor agora mudar e fazer críticas tão ácidas ao atual presidente Lula? Basicamente, eu conheci o deputado Bolsonaro, eu não conheci o presidente Bolsonaro. Eu me apaixonei, eu acredito, eu trabalhei para que ele fizesse um governo que foi o melhor governo que eu já presenciei na minha vida. Principalmente pelo momento que ele teve. Você imagina o que seria desse país se não tivesse tido a pandemia? Se nós tivéssemos entregue 700 bilhões de reais para o Tarcísio fazer infraestrutura nesse país? Olha o que seríamos desse país. E isso foi graças ao trabalho do presidente Bolsonaro e, lógico, da sua equipe. Ele soube escolher os seus ministros, o Paulo Guedes, o Tarcísio, a Tereza, uma quantidade de pessoas que tiveram um trabalho fantástico à frente dos seus ministérios. Então, eu sou um defensor do presidente Bolsonaro, tinha críticas ao deputado, tá certo? Me arrependo dessas críticas. O senhor não acha que ele manteve essa postura também na presidência, de preconceito? Não, de forma nenhuma. Tentaram criar essa narrativa, mas ela não é verdadeira. O presidente Bolsonaro é um liberal, então, nesses 20 é um homem que não tem preconceitos, é um homem que tem convicções, mas não, de forma nenhuma eu tenho um orgulho enorme de tudo que o presidente Bolsonaro o senhor diz que foi o melhor governo que o senhor já presenciou na sua vida. No entanto, foi o único presidente que não foi reeleito desde o Instituto da Reeleição, a despeito de ter empregado na última hora uma quantidade muito grande de verbas ali. E o senhor mencionou a pandemia, e a pandemia é considerada uma das razões pelas quais Bolsonaro não se elegeu, pelo que ele falou em relação à vacina, pelo que ele falou em relação ao próprio vírus. O senhor considera que a gestão da pandemia foi a melhor possível? Eu acho que nós vacinamos a população como exemplo para o mundo. Se o Brasil não fosse um exemplo na pandemia, nós não tínhamos sido escolhidos para fazer o tratado da OCDE. Mas, gente, é lógico que aqui vocês têm liberdade total de fazer as perguntas e tudo, mas vamos falar um pouquinho. A gente estava falando da oposição até agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais interessadas no governo passado, como às vezes a mídia quer colocar. As pessoas não querem saber da ex-vacina, do ex-médico, da ex-consulta, da ex-escola. Não, as pessoas estão interessadas no dia de hoje. A polarização acabou? Que a gente só fala, meu Deus, eu tenho certeza que no passado, eu sei que eu não tenho o charme, nem a competência do Randolph, que era o líder da oposição passada, nem aquela voz melosa que ele tem. Mas eu tenho certeza que quando ele veio aqui no governo passado, você não ficava falando do Temer. Existe uma narrativa que quer se falar em um governo que, no meu ponto de vista, só procura culpado, não procura soluções.
É um governo que só procura culpados. Você vai falar de uma crítica de governo, mas no governo Bolsonaro, mas no Bolsonaro. É uma narrativa que grande parte da mídia cai nessa armadilha de não querer discutir os problemas atuais, só querendo discutir o passado. A gente está discutindo. Foram 4 perguntas sobre oposição e 3 sobre Bolsonaro. Por isso que eu deixei todo mundo terminar para ter essa oportunidade, mas vamos falar dos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com seus empregos, com os problemas, com a inflação que está voltando, a inflação, com essa falta de perspectiva. Ela está menor do que era no governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. O governo Bolsonaro encerrou com uma das menores inflações. Menor do que a Inglaterra, menor do que os Estados Unidos, menor do que a Áustria, menor do que a Alemanha. Pelo amor de Deus. Quem imaginou isso? No curso do governo, a inflação chegou a estar mais alta do que vai comparar os índices do país. O senhor acha, então, que a polarização foi superada? Então, a gente não vai mais falar do bolsonarismo, a gente pode mudar de assunto. Eu acho que é uma armadilha que quer se colocar para todo o problema desse governo se fala do Bolsonaro. E por que...